Quando você interage por meio da mídia e das diversas plataformas da internet, você pode lançar algo mais benéfico do que apenas contribuir para a insanidade. Você pode começar a afetar uma esfera maior de influência. Todos têm uma esfera de influência através dessas plataformas. E o que você divulga nela faz a diferença. Há uma grande oportunidade, em muitos casos, pode parecer insana, mas também há uma grande oportunidade de ajudar a elevar a consciência humana. Essa é a sua grande oportunidade. Não importa como você a aproveite. Então podemos chegar a uma esfera mais ampla, as instituições políticas, sociais e assim por diante. Como você pode mudar essa dinâmica? Como você pode reduzir o sofrimento de tantas pessoas no planeta? Bem, você poderia continuar a não contribuir mais para o sofrimento dos outros. Isso já seria uma grande coisa. Então, até certo ponto, você precisa permitir que os humanos evoluam. A humanidade está evoluindo. A consciência da humanidade está evoluindo e é de vital importância trazer cura, compaixão e tudo o que for necessário para todas as suas interações, seja em casa, online ou onde quer que você vá. E se você quiser participar do discurso político, talvez até concorrer a um cargo público em algum lugar, quem sabe, você precisa estar realmente consciente de suas escolhas. Caso você decida seguir por esse caminho. E você pode sentir, talvez, que seja chamado para isso. No entanto, é importante perceber que você já está praticando, no seu próprio passado e na sua vida, a não ser reativo e não estar à mercê do estado de consciência das outras pessoas. Quando você consegue fazer isso, você pode levar esse aprendizado para outras esferas, incluindo as estruturas políticas, se for isso que você escolher. Mas você também precisa perceber que a humanidade, como já mencionei antes, é um trabalho em andamento. Os humanos estão evoluindo lentamente em direção a uma maior consciência. O universo inteiro está envolvido em um processo de despertar. E você faz parte desse processo de despertar o universo. Você pode ver no planeta como, de uma forma de vida muito simples, a vida foi se tornando mais complexa ao longo do tempo. Muitas formas de vida foram destruídas em extinções e novas formas surgiram, originadas de um campo subjacente da vasta inteligência. Esta inteligência se manifesta de forma gradativa em formas de vidas mais complexas, que possuem maior parcela de consciência. Mas no fim das contas, é sempre essa consciência que se move. Portanto, tenha compaixão pelos humanos. Muito do sofrimento que os humanos experimentam é criado por outros humanos. Basta ler o livro da história e você verá o quão terrível foi o sofrimento infligido pelos próprios humanos ao longo da história. Somente agora, no século atual, começamos a nos tornar mais conscientes do sofrimento racial e do imenso sofrimento que os humanos infligiram a outros humanos. Isso é maravilhoso, porque antes ninguém podia falar sobre isso. E ao longo da história, a escravidão, por exemplo, era simplesmente aceita como um fato. Ninguém parecia questionar isso porque a consciência ainda não havia se desenvolvido o suficiente. Mas agora, a consciência está se desenvolvendo e se tornando mais aberta. E isso é algo maravilhoso.
Claro que, às vezes, pode haver risco de que até mesmo essas realizações sejam sequestradas pelo ego. Quando você sabe que algo foi sequestrado pelo ego, é quando você começa a demonizar os outros, porque o ego adora demonizar. Então, tenha muito cuidado com isso, para não ser arrastado para a atração gravitacional do ego, que pode, com certeza, te levar de volta para a inconsciência. Vivemos em um momento desafiador, mas também é um momento de grande oportunidade. Ninguém pode prever se, nesse momento, vamos experimentar uma regressão no estado de consciência. Mas cada regressão na evolução da consciência é, na verdade, parte da evolução dessa consciência. Talvez possamos seguir diretamente para uma sociedade mais consciente, um mundo mais consciente, mas para isso precisamos primeiro vencer. Não precisamos passar por esse processo evolutivo, pois nem todo ser humano está no mesmo estágio evolutivo. Por isso você precisa ser compassivo com as pessoas que ainda não estão evoluindo. Podem ser os seus pais, por exemplo. Se você se tornar compassivo ao visitá-los e perceber que eles estão presos nos mesmos padrões de sempre, você pode entender que eles continuam em seus próprios ciclos. Eles podem te criticar da mesma forma que sempre fizeram. E ao perceber isso, você sente compaixão e permite que os humanos sigam seus padrões. Isso é parte do processo de aceitação e evolução. Mesmo em alguns casos, você ainda precisa permitir que os humanos insistem em passar pelo sofrimento criado por eles mesmos e permitir que sigam o seu caminho. Você faz o máximo que pode para ajudar a trazer mais consciência ao mundo, para trazer o amor, e não qualquer amor, mas o amor profundo que reconhece todos os outros humanos como inseparáveis de quem você é. O verdadeiro amor é reconhecer o outro como, no final das contas, não separado de você. Isso é amor verdadeiro. E o que é o amor? Nada mais que criar o bem. O amor redimirá o mundo e criará um mundo melhor. Precisamos que os humanos acessem a dimensão de onde o amor pode fluir. O que o Dalai Lama chama de bondade é a mesma coisa sobre a qual ele está falando, que no fundo é o amor. Ele diz: a minha religião é a bondade. Isso realmente aponta para a essência do que é a transformação, pois essa bondade se manifesta como compaixão, amor, empatia e também como sabedoria. A sabedoria é muito importante, pois não é apenas inteligência. A sabedoria é algo mais profundo, que vê a totalidade das coisas, sem atacar um problema e criar mais outros 3. Soluções baseadas em análise intelectual e inteligência convencional podem criar mais problemas, talvez ainda maiores. Já a sabedoria vê a totalidade e age com base nela. Existe algum tipo de disciplina necessária para ter sucesso na manifestação consciente? Se sim, você poderia descrever? Bem,
Basicamente, já descrevi a disciplina necessária para o seu dia a dia e para você ser capaz de ter consciência de si mesmo e do seu próprio estado de consciência. Mas há um fator importante que talvez esteja implícito no que estamos dizendo, mas vale a pena ressaltar explicitamente. A importância do que é convencionalmente chamado de gratidão. A gratidão é uma ferramenta transformacional muito poderosa e também uma das ferramentas mais poderosas para manifestar coisas melhores em sua vida. E o que isso significa? Gratidão é reconhecer o que há de bom na sua vida agora. E você ficaria surpreso com quantas pessoas não fazem isso, que só conseguem ver o que há de ruim em suas vidas e apenas reclamam. Mas é extremamente poderoso reconhecer o bem que já está presente na sua vida. Vamos falar sobre isso por um momento. O que isso realmente significa? Significa que você tem uma ideia conceitual de como é a sua vida e a compara com a vida de outra pessoa. Às vezes dizendo, eu realmente deveria estar feliz porque eu estou muito melhor que o meu vizinho. Isso não é gratidão real. A verdadeira gratidão não vem da comparação. Esse é um equívoco muito comum sobre gratidão, que é se comparar com outra pessoa ou até mesmo com um grupo inteiro. Você olhar para as pessoas do terceiro mundo e pensar, eu deveria ser grato porque eu estou melhor do que elas, mesmo sendo pobre. Não, isso não é uma gratidão real. Você está dependendo da situação de outra pessoa para se sentir melhor. Isso alimenta o ego e não a gratidão. A verdadeira gratidão é reconhecer o bem que há em sua vida agora, neste momento. Não é sobre o que você conquistou ou alcançou, mas sobre a simplicidade das coisas. O que você pode ser grato agora, neste exato momento? Há tantas coisas pelas quais posso ser grato agora. O que é tão precioso para ser grato é reconhecer algo, dar-lhe atenção e apreciá-lo. Eu tenho isso. Você não pode ver, mas há uma linda mesa redonda aqui. Ela é feita de madeira. É linda. Ela não é espetacular, mas tem uma presença no ser. A luz que passa pela janela aqui atrás de mim. Muitas vezes eu sento aqui. Tenho sorte de ter essas árvores aqui e frequentemente eu fico sentado ali por 10 ou 15 minutos olhando para elas. Há um sentimento contínuo de bondade. E talvez poderíamos chamar isso de gratidão. Mas na verdade, não é só isso. Eu não digo apenas estou grato por essas árvores. Simplesmente eu aprecio a vitalidade abundante, o ser dessas árvores. Então reconheci o que há de bom nesse momento, apreciando a maravilha, o milagre dessas árvores. Você pode olhar para o céu, mesmo que esteja completamente nublado como hoje, e ainda assim está tudo bem, porque essa luz filtra pelas nuvens. Existe mais luz hoje de uma certa forma. Quando o céu está azul, a luz se dispersa pela nuvem e ela está por toda parte. A luz do sol, mesmo filtrada, é algo maravilhoso e eu aprecio isso. Você pode talvez olhar para um vaso de plantas e isso pode te fazer sentir a gratidão. Ou então, ao beber um copo d'água, você pode reconhecer a vida em sua respiração. Isso é gratidão.
A gratidão é a apreciação da vida que te cerca. Você pode dizer, talvez, que está grato por estar vivo, por sentir a vitalidade no seu corpo, a presença invisível que habita o corpo. Isso é a gratidão verdadeira. A gratidão é o reconhecimento das pequenas coisas que continuamente nos cercam na vida. Agora, talvez você pode olhar para a sua situação financeira e sentir que tem pouco ou talvez nenhum dinheiro enquanto você busca abundância na sua vida. Mas, honestamente, você traz abundância para a sua vida? Você tem que descobrir como reconhecer a abundância que já está ao seu redor. Quando você caminha pela rua, quando você vê uma flor ou um vaso de plantas, ou se mora em uma cidade, uma abundância de vida nas flores, tudo ao seu redor é abundante. E você pode olhar para isso e ver a vida florescendo em todos os lugares. Jesus usou esse termo. Ele disse: eu quero que você tenha vida em abundância. Em outras traduções, ele fala da plenitude da vida. Ele promete a plenitude da vida ou vida abundante, mas essa abundância não é o que muitas pessoas pensam. Muitos acreditam que abundância tem a ver com ter muitas coisas. Pode ser que algumas coisas venham até você quando você acessa a fonte de toda abundância, que, claro, é algo que está dentro de você. O sentimento da plenitude da vida está no momento presente. Esse é talvez o núcleo da gratidão. Sentir a vivacidade da vida dentro de você. Quando Jesus fala sobre a plenitude da vida, ele não está falando sobre a profecia do surgimento dos shoppings 2000 anos depois. Ele não estava falando sobre a abundância que você encontra num shopping, onde você entra e diz: olha só, eu preciso disso, eu preciso daquilo, daquele outro. Ah, aquilo lá é lindo, aquele lá eu quero também. Esse tipo de pensamento vem de um lugar de falta. O lugar egóico de falta nos leva a tentar preencher essa sensação de escassez com coisas e mais coisas e mais coisas infinitamente. Isso se torna uma espécie de vício. Se você já percebeu que, quando vai às compras, muitas vezes se sente muito cansado depois e percebe que, ao olhar ao redor por 10 minutos, já foi o suficiente. Jesus não estava falando sobre acumular coisas. Ele estava falando sobre o cerne da vida, a plenitude que você é. Essa plenitude é inseparável da consciência dentro de você. Hoje começamos a entrar em contato com essa consciência dentro de nós para perceber o canto da nossa percepção, o que estamos conscientes. Na essência dos seus olhos, não é a sua história, não é quem você pensa que é a consciência. A consciência de estar consciente. Essa compreensão do que é anterior a todas as formas. O que está antes de qualquer manifestação é o que chamamos de vida não manifestada. A vontade única, a consciência, a vida única que sustenta o universo inteiro. E porque você é apenas uma versão microscópica do universo, você pode descobrir todos os segredos do universo indo para dentro de si mesmo. Você é inseparável do universo. Através dessa introspecção, você pode descobrir as leis e os movimentos mais profundos que fundamentam toda a manifestação do universo. Você pode não saber quantos planetas têm vida inteligente em nossa galáxia,
mas pode descobrir, indo para dentro, os fundamentos mais profundos que governam tudo. A abundância é a vitalidade que está dentro de você e a consciência dessa vitalidade, mas não como duas coisas separadas. A consciência e a vivacidade são uma única coisa. A dualidade surge quando falamos sobre isso, mas na verdade, você não é apenas um modo de consciência. Você não pode estar ciente da consciência porque a consciência é a própria consciência. A consciência se torna autoconsciente. E o que é essa constante? Não é sua, é a consciência do universo se manifestando através desta forma. Você faz parte do processo de despertar do universo. Toda manifestação em sua vida deve estar alinhada com a evolução da consciência do universo. O universo está se movendo em direção a uma maior consciência. E de onde vem isso? Vem de uma fonte não manifestada, além do espaço, além do tempo, que tradicionalmente chamamos de Deus. A fonte de toda a vida emana para este universo, mas não tem uma localização. Quando você percebe que a essência de quem você é inseparável dessa fonte, é como uma ondulação na superfície do oceano que de repente percebe que é o próprio oceano. A ondulação, enquanto é uma ondulação, é essencialmente o oceano. Quando o rio se torna consciente de sua verdadeira natureza, significa que o oceano se tornou consciente de si mesmo. A totalidade da vida se torna consciente e desperta. Cada passo é uma descoberta, cada quilômetro, uma transformação. No livro Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma, você encontrará lições que vão além da jornada física. Compre já a sua cópia. Link na descrição, frete grátis para todo o Brasil. Como entramos no estado de presença? Antes de mais nada, o primeiro passo, digamos, é quase inevitável. Quando você escolhe estar presente. E isso é uma escolha. Mas nem todo mundo é capaz dessa escolha. Se houver um grau suficiente de consciência em você, será possível levar a sua atenção para o momento presente. A primeira coisa que você percebe é que se torna mais consciente das percepções sensoriais do mundo ao seu redor, as quais você absorve através dos seus sentidos. Mas você também notará um grau elevado de alerta. É por isso que se chama despertar, porque é outra parte do despertar, um grau elevado de alerta, mas não um estado de alerta com tensão. Não há tensão nisso. É um estado de alerta relaxado que faz parte da presença. Então você decide entrar no momento presente e sair da mente que cria os problemas, porque você reconheceu que grande parte da sua atividade mental é completamente desnecessária e, muitas vezes, até prejudicial. Para algumas coisas, a mente é uma ótima ferramenta, mas muitas vezes ela cria, em vez de resolver os problemas da vida. Ela cria os problemas da vida. Então você
Tira a sua atenção do fluxo de pensamentos e a traz para o momento presente, começando pelas percepções sensoriais. De repente você entra em um estado de alerta que não estava lá antes. E por que não estava lá antes? Porque a sua consciência estava sendo absorvida pelos pensamentos. A sua consciência continuamente encarnava, o que significa que tomava forma como pensamento. Sua consciência encarnava em formas de pensamento continuamente. E você não estava ciente disso. Porque a consciência sempre assumia uma encarnação em forma de pensamento. Você vê por que os budistas querem se libertar da roda de encarnações contínuas? Mas muitos deles não percebem que este é o momento em que você pode se libertar da encarnação. Porque a encarnação mais fundamental é a encarnação em pensamentos. As formas primordiais de pensamento e emoção que vêm e vão. E de repente aqui vem outra encarnação e outra e mais outra. Você chega ao fim da consciência e é capaz de retirar consciência disso, tornando-se realmente consciente. Você se torna consciente das percepções sensoriais e esse estado de alerta é a própria consciência sem ter encarnado. Você observa. Se achar difícil se tornar imediatamente consciente das percepções sensoriais, isso ocorre porque a mente ainda está tentando entrar. Outro ponto de entrada útil para a presença no momento presente, que tem sido usado há milhares de anos, é simplesmente a sua respiração. Apenas tome consciência de que você está respirando agora, sem querer fazer esforço ou qualquer um tipo de respiração específica. Torne-se consciente de que seu corpo está respirando. Tornar-se consciente significa que você pode sentir que a respiração está acontecendo. E esse é talvez o ponto de entrada mais imediato para o momento presente. A consciência da sua respiração. Isso já foi recomendado pelo Buda. Talvez pode ser até mais antiga que o próprio Buda. E isso, muitas vezes, é considerado uma forma de meditação, um método, mas não apenas como uma meditação formal. Esse método é um simples ponto de entrada para a consciência, para a presença. Torne-se consciente de que você está respirando agora. Estar consciente não pode ser algo mal interpretado. Uma pessoa pode pensar que ao se tornar consciente da respiração, ela simplesmente vai dizer: estou respirando e agora, o que eu faço? Mas isso não é consciência. A verdadeira consciência da respiração é ser capaz de, com a sua atenção, seguir a respiração. Conforme ela entra no corpo, quando ela sai do corpo, então a sua atenção se move com a respiração. O que isso faz é simplesmente remover sem esforço a tendência de pensar. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ficar atento à sua respiração e pensar. Claro, talvez fragmentos ocasionais de pensamentos podem surgir, mas eles imediatamente se dissolvem. Você pode verificar por si mesmo se está respirando, apenas verificando se está respirando. Ao fazer isso, você está ciente de que está respirando. Às vezes, a consciência pode ter o efeito de alongar a sua respiração quase sem querer. Então, quando você se torna consciente da sua respiração,
esse pode ser um ponto de entrada maravilhoso para a presença. Ao estar consciente da respiração, o pensamento desaparece. A próxima coisa que pode acontecer com você é que, além de estar ciente da sua respiração, você também se torna consciente do campo de energia dentro do seu corpo. Não do corpo físico em si, mas da presença que anima o corpo. Você pode sentir que sua respiração está em contato com essa energia interna. À medida que a respiração se move para dentro do corpo, você pode sentir a presença se espalhando pelo seu abdômen. Você sente que o corpo está vivo, o que eu chamo de corpo interno. Essa sensação é a energia por trás da manifestação física do corpo. E o pensamento vai desaparecendo. Então agora você pode dar o próximo passo. Ao respirar, você começa a sentir, até certo ponto, que há um campo de energia dentro do corpo físico. Agora, ao olhar ao redor, você pode perceber os sentidos, a visão, a audição. E você é capaz de perceber sem rotular, sem interpretar. Por exemplo, se você está vendo um homem sentado numa cadeira, você apenas o vê, mas não o interpreta, não rotula. Você apenas permite que ele seja como é, sem precisar interpretá-lo. Você percebe sem pensar, apenas através da consciência. A percepção, então, ocorre através da consciência e não através do seu pensamento. Pensar pode ser útil em algumas situações, mas muitas vezes ele se torna uma prisão. Quando você se liberta disso, descobre a capacidade de pensar sem precisar interpretar o que está acontecendo. Embora você saiba o que está percebendo, esse conhecimento não é mais conceitual. Quando você olha para outro ser humano nesse estado de percepção não conceitual, você sabe que está olhando para outro ser humano, mas não da maneira conceitual. E é assim que você descobre uma forma mais profunda de saber, sem ficar precisando de rótulos, de conceitos.